Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Já começaram a entrar algumas pessoas. Meu nome é Lígia, eu sou jornalista e voluntária do projeto País Convida. E hoje nós traremos um tema muito importante que diz respeito à introdução, à redação e interpretação de textos para concursos e provas em geral, como o Enem, por exemplo. A nossa convidada de hoje, ela é professora em cursinhos em Belo Horizonte, é a Camila Rita da Silva, painense, e eu vou chamá-la, vou esperar aqui um pouquinho, ver se ela já entrou. Camila, se você estiver por aí, já me dá um oi, que eu vou te chamar daqui a pouco. Enquanto isso, pessoal, vamos chamar o pessoal aqui. Já vi ela aí, Camila, boa noite. Enviem, vão aí no aviãozinho, manda para todo mundo, para as pessoas virem participar. Vou chamar a Camila aqui para entrar conosco. Nada. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Estamos aí. Que coisa Isso. boa estar aqui hoje com vocês. É Pois um é. prazer. E Sim, é eu um não prazer ouvi. te receber. É um prazer te receber aqui. Te agradeço a sua disponibilidade mais uma vez. E aí, eu quero aproveitar então para relembrar todo mundo do nosso tema de hoje, que é a introdução, né? A redação, a interpretação de textos. E aí, eu queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse para o pessoal. Né? Eu já adiantei que você é uma painense, muita gente aqui já vai te conhecer, né? Porque você sempre morou em Pains, né, Camila? Eu acho. Acho que eu sempre Sim, te sim, lembro. sim, sempre. Eu sempre morei em País e tem um tempo que eu tô fora, né? Mas eu sou de País, fiz serviço social na Unifor. E quando eu me mudei para BH, eu fiz também psicopedagogia pela UENG e algumas especializações na área de políticas públicas, que também engloba a educação, né? Uma das nossas maiores políticas públicas que a gente tem no Brasil são a educação e o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Isso. E aí tem um tempo que eu estou morando aqui em BH, e aí surgiram várias possibilidades, o envolvimento com os movimentos sociais foi me trazendo aí uma nova roupagem, algumas possibilidades bem interessantes. E aí, com isso, eu caí, né, entre aspas, caí aí nessa questão da educação. E aí, hoje eu venho trazer um pouquinho disso para vocês, assim, né? Dentro do que a gente tinha conversado, né? E dentro dessa turbulência que a gente está dentro dessa política, né, da educação, com relação ao Enem. Tem Enem esse ano e não tem Enem esse ano, né? Eu acho que o Ministério da Educação já colocou que a prova provavelmente vai ser em janeiro. E aí, quais os desafios, né, que a gente tem aí pela frente, tendo em vista todas essas mudanças nesse ano atípico, né? Porque esse ano a gente está num ano bem atípico, a gente já está em julho, essa questão da pandemia ainda deu uma restringida aí nas nossas possibilidades. Então, é trabalhar com o que a gente tem, né? Isso. Dentro dessas possibilidades. Pois é. E aí, eu queria que você contasse então um pouquinho para nós da sua trajetória até começar a trabalhar nesses cursinhos, né? Eu queria que você me contasse assim, conta para o pessoal a sua formação, né? Direitinho, você já explicou que fez, se formou no Unifor, fez a psicopedagogia depois e fez essas duas especializações, né? E aí, em seguida, aí como que foi assim a sua entrada para trabalhar no para ser colaboradora nos cursinhos? Então, na verdade, assim, quando eu venho para BH, eu começo a participar de alguns movimentos sociais ligados ao movimento negro
e ligado mais especificamente ao movimento de moradia, aos movimentos periféricos. E nesses setores a gente tem uma forte inserção, esses movimentos eles têm um braço muito forte nessas periferias em projetos sociais. E aí, quando eu entro, quando eu conheço o pessoal do movimento social, eu começo a participar de alguns movimentos voltados para essa área da educação. Eu já fazia cursinho de português nessa época, e aí uma professora me convidou para poder estar falando de um tema bem específico, que é discriminação social, para os alunos dela de redação. E aí eu fui colaborar com ela e não colaborei só uma vez. E aí um dia ela falou assim, Camila, eu tô precisando de alguém para me substituir numa aula de redação. E será que você pode ir lá? Aí eu falei assim, olha, eu não sou formada em letras, né? Então eu falei assim, olha, eu posso contribuir com o que eu sei. Ela falou, não, pode ir que vai dar certo. E aí, desde então, a educação é apaixonante, né? E aí, desde então, eu tenho colaborado nesses grupos periféricos que têm cursinhos preparatórios para o Enem, para meninos periféricos de baixa renda. E desde então eu comecei a colaborar com eles na parte de atualidades, que é trazer diversos temas para discutir, para poder aguçar um pouco essa questão do pensamento crítico. E aí, hoje, eu colaboro no grupo, chama Quilombo Macaé Evaristo, com técnicas de redação. Técnicas de redação, interpretação de texto. E tem sido muito bacana, assim, sabe? Ver esse outro lado, que é o lado da formação, e a gente sabe o quanto formação é cara no nosso país, né? Então, discutir formação é muito complicado, porque quando você fala em cursinho para o Enem, os cursinhos custam caro. Então, assim, numa família de baixa renda, muitas vezes, ou bem, na maioria das vezes, não tem essa possibilidade de investimento, né? E aí, os meninos, nós somos um grupo, em cada um desses espaços que eu participo, tem vários alunos de universidades federais, pessoas que têm que têm habilidades em algumas disciplinas, e aí eles colaboram nesses grupos. Então, hoje a gente tem... Aí eu participo de três grupos, mais especificamente nesse tema de redação e interpretação de texto, para pessoas com esse perfil, pessoas de baixa renda, para que essas pessoas não fiquem pelo caminho, né? Para que elas tenham possibilidade de concorrer com os alunos que têm condições de pagar. O intuito é para que menos pessoas fiquem pelo caminho e mais pessoas consigam ingressar nas universidades, de preferência universidade pública, né? Que é um desafio ainda maior. A gente sabe que é muito concorrido e que, na verdade, existe uma indústria muito forte. A indústria da educação, assim, o mercado da educação, ele é muito forte, no sentido de que realmente quem tem mais dinheiro, quem tem a condição de investir na educação, nessa formação, para concorrer a essas vagas, já sai muito na frente, né? Então, Sim. quando a gente olha a própria escola, formação comum, mesmo que, assim, até a pessoa tirar o terceiro ano, né, essa formação no ensino médio, a gente tem vários níveis de escola particular, cada um com valor e também já de acordo com o nível de ensino, né? E aí a gente tem também os cursinhos paralelos, né? O que seria um contraturno, que também tem valores variados. Aqui na nossa região, um cursinho, ele não sai assim por menos de 500, 600 reais, né? Um bom cursinho. Então, a gente sabe que é oneroso, que ainda mais na situação do painense, por exemplo, né? Para ele sair de país para fazer um cursinho, ele já tem o deslocamento, porque na cidade não tem essa formação de turmas, né? Então já tem um deslocamento até Arcos ou Formiga, pelo menos. Isso tudo já Não, encarece mais. e assim, embora a escola pública seja
seja, né, que a maior parte desses alunos vem da escola pública, e a escola pública se esforça para formar os nossos alunos, né? Eu sou filha de escola pública, então, assim, eu sei o quanto os professores se esforçam para poder proporcionar uma educação de qualidade. Só que, assim, o cursinho, ele traz um outro ambiente extremamente competitivo, e ele traz muitas coisas que, por mais que os professores regulares do ensino público se esforcem, ele não consegue. Então, assim, quando eu comecei a fazer o meu primeiro cursinho, quando eu vi a matéria de português, eu falei assim, opa, parece que eu nunca vi português na minha vida. E é essa visão que um cursinho traz para você. Ele traz essa visão de coisas que a gente não vê na sala de aula. E é essa visão que cobra no Enem, é essa visão que cobra nos concursos públicos, e são aquelas dicas que os professores tiram, assim, parece que tiram da cartola, mas, assim, é um tempo que eles se dedicam também para aquilo, né? Então, assim, um professor de cursinho, ele chega para você na primeira aula e fala assim, olha, possivelmente, um desses 20 temas vai cair na sua prova de redação. O professor de português da escola pública, ele não consegue fazer isso, gente. Ele tem quantas turmas, né? Ele tem quantas turmas. Então, assim, esse tempo que é pago, né, que os outros professores de cursinho e de escolas particulares têm, esse tempo que é pago, o professor da escola pública não tem, né? Infelizmente, o professor de escola pública, ele é muito sobrecarregado. Então, ele não tem. E os nossos alunos, como eu disse, eles vão ficando pelo caminho, né? Então, a importância desse trabalho que eu venho colaborando, que é um trabalho extremamente colaborativo, para que as pessoas possam ter acesso. O principal disso tudo é proporcionar para que as pessoas cheguem lá e elas olhem para uma prova e elas falam, não, eu consigo. Esse é a busca desse diferencial e de um processo também que eu costumo falar que é um processo de autoestima, né? Porque quando você chega e você consegue chegar igual, o seu esforço, né? E eu falo que para além de tudo tem a questão do esforço. Quando você consegue chegar e você consegue chegar junto, é uma questão de autoestima. E principalmente porque quando a gente fala de escola pública, né, e a gente fala de periferia, a gente fala de pessoas pretas, de baixa renda. Então, a gente competir, eu falo que é tentar diminuir as nossas diferenças. Para além da diferença do ensino público e do ensino privado, é para também diminuir a dívida que esse país tem com grande parte da nossa população. Então, a gente tenta diminuir essa distância, porque a gente sabe que ela é muito grande, né? Que a gente precisaria de um novo perfil de Estado, mas a ideia é que, de forma colaborativa, a gente tente diminuir esse espaço aí entre o público e o privado, entre as pessoas, entre, né, essa estrutura social que a gente tem. Sim. E aí, no caso, se a gente for pensar, a gente tem a proposta, né, de implantar essas aulas, né, de redação, de interpretação de texto no projeto País Convida. É claro que não vai ser no mesmo ritmo de um cursinho, igual você já está acostumada a trabalhar, mas a gente vai começando aos poucos e vai pedindo a adesão das pessoas, os alunos que tiverem interesse, né? Muita gente está realmente com um ritmo menor aí de estudos por conta da pandemia, não está tendo as aulas, né, presenciais da forma que né, rotineiramente haveriam. E até mesmo o pessoal que está estudando para concurso, Camila, no caso, valeria para essas pessoas também, né, para as provas em geral. Assim, essas técnicas, eu falo que, assim, redação e interpretação de texto, eles nos salvam em vários aspectos, né? Então, ela cabe em todos os espaços. Cabe para quem está estudando e, eu não vou fazer nem esse ano, mas eu quero aprender um pouquinho ali. Eu quero aprender um pouquinho, estou com meu tempo ocioso, então, assim, 40 minutinhos, uma vez na semana, eu vou dar uma atenção. E, assim, as técnicas de redação, elas são bem específicas e a ideia é que a pessoa, quando, ao final de 5 aulas,
a pessoa tenha condições de dissertar sobre qualquer tema que ela quiser. Ela tem todo um processo de especificar cada ponto, de trazer a importância de cada ponto. Mas, para além disso, em 5 aulas, você tem instrumentos para fazer uma dissertação de qualquer tema. Mas, e aí é um fator muito relevante, que só a técnica sozinha não te ajuda. Então, a leitura é um fator primordial, né? Sim. Então, a gente nesse período, né, e a ideia do nosso projeto no País Convida, é você conseguir saber sobre as técnicas em 5 aulas. Porque o que a gente traz nessas técnicas? Primeiro ponto, introdução. O que você precisa saber para fazer uma introdução? A gente traz isso. Como você articula as suas ideias para poder conseguir ter 2 argumentos. Porque é o seguinte, você não precisa ficar pensando em 1000 coisas. Você precisa de 2 argumentos. Então, se você tiver 2 argumentos que você saiba falar deles, e aí você precisa ler. Então, nós vamos ter 2 argumentos. Só isso que você precisa para começar a sua redação. Pensar o que você sabe sobre aquele tema, colocar isso no papel, que é a primeira parte que eu falo que é assim, que é organizar as nossas ideias. Um aluno bem organizado, ele faz uma boa redação. Então, a gente pega a introdução. O que você precisa? 2 argumentos na introdução. Segundo, desenvolvimento. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Segundo parágrafo e terceiro parágrafo. E a conclusão. O que a gente faz na conclusão? Na conclusão, a gente retoma os argumentos da introdução e a gente coloca quem vai resolver os problemas, porque, afinal de contas, eu dei 2 problemas na introdução. Então, se eu não resolver esses problemas na introdução, minha redação ficou faltando. E isso derruba muito candidato. E eu falo que, assim, quando eu aprendi essas questões, eu saí de uma nota medíocre do Enem, que quando eu fiz a primeira vez, eu saí de uma nota de 660 e poucos. O ano passado eu fiz um Enem. Eu tirei 910 na redação, com técnica. Isso sem criar problema. Peguei o tema da redação, se bem que eu tenho uma professora maravilhosa que meio que ela acertou o tema, então a gente tinha dado uma treinadinha antes. Mas, só com técnica. Você pega a redação, a primeira redação que eu fiz, e pega essa última que eu fiz essa primeira em 2006, e agora em 2019, a diferença é alarmante. E não tem nada que eu tenha, nada de muito diferente, a não ser leitura, né? Formação. Eu falo que essa busca cultural é muito importante. Então, quando a gente para ler um livro, quando a gente para poder ver uma reportagem num programa que tem credibilidade, isso também ajuda, porque se você não lê, você não tem argumento. Mas, em 5 aulas, eu aposto com você que você vai conseguir, ao menos, você sai de 5 aulas, ao menos, sabendo como que é o esqueleto de uma redação e o que você tem que fazer. Agora, o resto é com você. E aí é outro ponto que é importante, saber interpretar. Porque se você pega um tema, por exemplo, de saúde, aí você fala assim, eu vou falar que os hospitais estão lotados. Isso não é falar de saúde. E aí que entra a interpretação de texto. Porque saúde, por exemplo, seria falar de alimentação, é falar de esportes. Mas se você falar, eu vou falar que o sistema de saúde está um caos. Isso não é falar de saúde. Isso é falar de uma política de saúde. E aí a gente erra muito nessas coisas, porque a gente pega um tema... É quase administração, gestão, né? Não é nem saúde mais. Sim, né? E aí isso faz muita diferença. E aí quando você vai olhando as redações, assim, eu fico vendo as redações dos meus alunos não. Eu costumo falar que, assim, a gente é um trabalho colaborativo, que aluno, professor, eu acho que é tão alto, né? Que assim, eu tenho os professores num alto nível de conceito, assim. E aí, eu falo que aí entra a questão da interpretação de texto. Porque a prova do Enem tem muita interpretação de texto. Então, como que eu trabalho aqueles milhares de textos de uma forma inteligente, rápida, articulada? Porque entrar
pegar aquele monte de texto, que cada texto você tem, em média, 8 a 10 questões, como que eu faço isso de uma forma inteligente? Então, assim, porque a gente aprendia antes que a gente lia o texto 2 vezes e ia para as questões, mas não é bem isso, só ler. E é isso que os meninos aprendem no cursinho. Como que eu vou ler um texto e vou responder as questões em 2 minutos e meio para cada questão. E vou ir bem e vou terminar a prova bem. Então é isso que esse trabalho colaborativo busca fazer com essas pessoas que estão no nicho da sociedade que é menos privilegiado pelo Estado. A ideia Sim. é trazer essas pessoas para que a gente consiga ir juntos, sabe? Sim. A ideia primordial é essa. Nossa, fantástico. Assim, quando você falou que são 5 aulas para a gente conseguir ter esse resultado da construção da redação, nossa, eu achei fantástico, porque realmente eu acho que, em primeiro lugar, entender a estrutura, entender como que a gente vai estruturar. Porque eu sou jornalista e uma das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade foi como estruturar um texto jornalístico, que também é diferente, né, claro, da redação, desse tipo de redação para provas, mas existe uma estrutura que depois que a gente aprende essa estrutura, se torna automático, fica muito fácil, pode ser qualquer matéria, pode ser um assunto desde uma festividade religiosa, ou um jogo esportivo, ou qualquer coisa, eu vou usar a mesma metodologia e vou construir o texto rapidamente, que a gente tem as perguntas que a gente tem que trazer as respostas ali no texto, então se torna muito fácil. E eu entendo que quando você fala que em 5 aulas a gente vai já conseguir construir, ter essa base para construir as nossas redações, é nesse sentido, né, Camila, de ensinar mesmo esse passo a passo, assim, é o esqueleto da redação, né? Para a pessoa ter, porque... ter assim, essa dimensão. Não, e assim, porque como é técnica, então você aprende quais são as palavras que você tem que usar. E aí, assim, né, 5 aulas desde que o aluno também se esforce, porque, por exemplo, na redação você tem que ter um número X de conjunções. Mas aí você sabe o que são as conjunções, né? E aí, falando de conjunções, são conectivos. Então, assim, você conhece os conectivos? Você tem que conhecer. Então, tem todo um pano de fundo que você tem que lapidar para que quando você chegar, você consiga fazer. E a ideia é trazer essas questões. Então, assim, olha, na sua redação, na introdução, você tem que ter X conjunções. E elas têm que ter lá. Então, assim, tem um modelinho todo pronto? Tem um modelinho todo pronto. Isso, os meus alunos, eles já... A gente fala que depois de 5 aulas, os meus alunos, eles têm um modelinho que é só preencher as lacunas. Mas eu quero saber se você consegue compreender todo o processo, para que se você esquecer alguma coisa, porque a mente da gente, né? Quando a gente esquece uma palavrinha, a gente tem uma tendência a esquecer todo o resto. Então não pode ser decoreba. Então é para aprender. Então aí a gente vai pegar, o processo é assim. Hoje a aula é de introdução. E aí a gente vai treinar a introdução. Então eu dou para os meus colaboradores, em média, 10 temas para você treinar a introdução. E os meninos me mandam essa introdução para eu corrigir. E aí a gente vê, porque para fazer a introdução, você tem que ter um processo que chama tempestade de ideias. E nessa tempestade de ideias, você tem que se fazer umas perguntas. O que você sabe sobre o tema? Qual que é a sua opinião sobre o tema? Você tem que se perguntar, para que você consiga ter os 2 argumentos. E aí você faz essas perguntas, junto com umas outras ali que eu vou deixar para um outro momentinho, porque aí quem ficar curioso, vem com a gente, que vai saber todos eles. E aí eu ensino como fazer a tempestade de ideias e tirar esses 2 argumentos. E aí de 10 temas, e aí trago 10 temas diferenciados, e você fica uma semana toda treinando só introdução. Porque quando eu dar aula de desenvolvimento do 2º e do 3º parágrafo, você já vai estar fera na introdução. E aí
é o desenvolvimento, e a gente treina o desenvolvimento. E depois a gente treina a conclusão. E, aliado a isso, tem a questão da interpretação de texto, que é muito importante, porque não adianta eu ter um tema e eu falar, como eu disse, o tema é saúde, eu vou falar sobre o SUS. Isso chama fuga de tema. E aí, como eu faço para não ter fuga de tema? E aí, a gente faz toda essa construção para que a pessoa consiga fazer a redação dela de qualquer tema. A ideia é bem... Mas é muito bacana, sim. Assim. Parece complicado, mas quando a gente começa a escrever, e aí você escreve, e você começa a escrever bem, você vê que é fácil. E aí é treinar, né? Porque a gente tem que treinar. Treinar é uma das coisas que, assim... mesmo na quarentena, eu, por exemplo, eu mando uma redação por semana para minha professora. E assim, confesso que eu costumo falar assim, mas eu não tenho tempo. Tá, mas você consegue escrever 5 linhas todos os dias? São só 5 linhas. Então, tudo de uma vez pode ser que você não consiga. Mas eu vou fazer uma todos os dias? Uma todos os dias eu sei que é difícil, porque são, em média, 30 linhas. 30 linhas todo dia é difícil, mas você consegue fazer 5 todos os dias. E em 5 todos os dias, no final de semana, você tem uma redação pronta. E aí a ideia é essa, porque a gente está num momento onde o tempo é muito precioso, né? Então, como que a gente vai usar o nosso tempo? 30 linhas eu não consigo, mas 5 todo dia eu consigo. E quando eu chegar na sexta, eu vou ter uma redação pronta. A ideia é essa. E é isso que a gente trabalha e é isso que a gente faz com os alunos, assim, trazer essa perspectiva de que é possível e de que tem uma coisa primordial, que é vontade. Porque a gente sabe o quanto é difícil, às vezes falta condições, mas a gente tem que ter uma gotinha do nosso suor ali, porque no final os resultados aparecem. A ideia é bem assim. Muito bom. E aí, assim, quando você fala do repertório, por exemplo, é muito importante a gente, aqui a Gilmara está falando, Dona Beatriz, Dona Zumira e Dona Eliana, queridas professoras aqui, sejam bem-vindas. Ai, que coisa boa. Todos foram... A Dona Eliana não foi a minha professora, mas a Dona Zumira foi minha professora de História. É verdade. Foi minha professora, eu acho que ela foi minha professora também na 4ª série, 3ª, 4ª série. Ela era um pouquinho brava, gente. Mas ela era A gente aprendia, né? Porque não tinha bagunça. Nossa, pois é, não tinha bagunça mesmo. Professora Zumira. Às vezes eu tento ser um pouquinho brava, trazendo um pouquinho da Dona Zumira, mas... Isso. E aí, no que eu estava falando a respeito do repertório, né, Camila? A gente hoje, que você falou assim, a gente precisa ter outros conhecimentos para trazer isso na hora da redação. E aí, então, essa construção de repertório, você já deu, né, a dica de buscar em programas de TV que sejam confiáveis, assim, e também nos livros, de modo geral. E aí, o que a gente vê aqui hoje, a maioria das pessoas passa muito tempo no celular. A gente está migrando o nosso tempo livre para o celular, né? Então, e aí, uma coisa que eu acho interessante de frisar é que a gente tem escrito muito pouco. A gente passa, ainda mais na quarentena, se os meninos não estão tendo a aula presencial, eles não vão pegar numa caneta, porque às vezes até a aula está sendo ali online e estão respondendo ali alguma coisa pelo telefone mesmo, pelo computador. E aí é interessante também, né, Camila? Esse treino da escrita com lápis e papel, porque depois chega num dia de uma prova, a pessoa passou um ano sem escrever, vai escrever só no dia da prova. Pois é, isso eu falo que assim, a gente tem tido esse desafio com os nossos alunos.
Eu até hoje recebi 3 redações para poder corrigir e elas estavam uma digitada e 2 toda trabalhada no WhatsApp. E aí, eu até dei um xingo lá, falei, poxa, gente, eu falo com... Porque assim, gente, na hora da prova, o examinador olha a sua letra. Se a pessoa não entende a sua letra, ele não vai fazer esforço. Isso, gente, é claro. Tipo assim, se o seu O tá parecendo um A, e isso causa um erro de concordância, ele vai te tirar ponto. Ele não vai ficar pensando, nossa, mas isso aqui é um O, isso aqui é um A, eu não estou entendendo. Ele não vai fazer isso. Então, treinar a escrita é uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Então, treinar a escrita é muito importante. Então, quando eu peço, até falei com os meninos lá hoje aqui, ó, eu quero até à noite isso em letra cursiva. Porque a gente não põe o pingo no i mais. A gente não puxa a perninha do A. A gente põe o tio no lugar errado. Ô, gente, um tio numa redação de concurso errada, ela custa meio ponto para o aluno. E olha que assim, a gente está falando de cenários muito concorridos. Então, assim, a nota do Enem, embora ela tenha um perfil para ser inclusivo, a gente sabe que o tanto que ele é para exclusão. Então, a gente tem que se ater a esses detalhes, sim. Então, assim, eu quero saber se meu aluno está pingando um pingo no i. Esse tio aqui, ele tem que ficar em cima do A, em cima do O, ele tem que ficar no lugar certo. O S, como é que você faz o S? Porque, assim, o povo puxa o O, e do O já puxa um tio. Isso não é assim. Então, assim, esses detalhes é o refino. Esse detalhe é o refino. Porque eu falo que, assim, numa última prova que eu fiz recente, por conta de uma vírgula, eu perdi 1,5 ponto. Eu podia perder de 1 ponto a 2. Eu perdi 1,5 ponto por conta de uma vírgula. E isso me custou não ter tirado total numa redação que valia 30, eu tirei 28,5 por conta de uma vírgula. Então, assim, é a gente refinar isso. E a gente refina escrevendo e lendo. Então, assim, eu gosto de ficar no Facebook. Tá, mas você pode ficar no Facebook, mas você tá tendo uma visão crítica? Porque uma coisa é eu ir passando a minha página e não ter uma visão crítica. Porque a visão crítica, quando você tem ela, você pode estar no Facebook. Se você tem uma visão crítica, você está fazendo interpretação de texto. E aí, se você está lendo uma charge e consegue ter uma visão crítica, porque charge é pensamento crítico, charge é uma crítica, gente. Charge não é pra gente rir. A gente entende isso lá na interpretação de texto. Charge não é pra você olhar e falar, não, que coisinha legal. Não, charge é uma crítica de algum momento. Então, quando você pega a interpretação de texto, você percebe isso. Quando você pega a prova do Enem, você fala assim, nossa, tava super fácil, tinha 5 charges. Aí você errou as 5. Porque você não teve um olhar interpretativo para aquela questão. E aí você fala assim, poxa, mas eu achei que era tão fácil. Não, fácil com técnica. Igual quando a gente vai fazer bolo. Se a gente não segue a receita, nosso bolo não cresce. E a ideia desse nosso projeto é para que as ideias cresçam, né? Quanto mais a gente seguir a receitinha e ter um pensamento crítico e buscar a leitura, mais o nosso bolo cresce, menos a gente erra na receita e mais as coisas começam a fluir. E aí vocês vão ver que, assim, primeiro exercício de interpretação de texto, a gente erra as 10. Mas depois a gente só erra 8. E daí a pouco a gente está errando 2, a gente está acertando todas. Então, o conhecimento é uma construção. Então, não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez. Principalmente na questão de interpretação de texto, assim, tem muitas nuances que tem que ser trazidas, né? Então, eu mostro para vocês aqui, por exemplo, esse material é meu, vocês estão todo marcadinho aqui, que aí, quando a gente pega um texto, a gente tem que fazer tópicos no texto. Porque quando você lê, porque a gente aprendeu assim, a gente lê uma vez
E a gente lê 2 vezes e vai para as questões. Só que muitas vezes a gente fica com aquela sensação de que a gente não lembra de nada do primeiro parágrafo. E para não acontecer isso, a gente tem técnica. Se vocês verem aqui, ó, no meu aqui do ladinho, tem umas palavras. São as palavras que remetem ao texto. Porque quando eu for responder as minhas questões, eu não preciso ler. Se eu olho para o lado e lembro das palavras, eu lembro do que está no texto. Isso facilita a minha resposta. Então, assim, é todo... Já traz Não, isso, assim. na prova, isso, o tempo ele é muito relevante, né? Então, isso aí já facilita na hora da prova, pra você poder dar sequência e já passar para as próximas questões. E é isso que os meninos aprendem para responder cada questão em no máximo 2 minutos. E aí você fala, nossa, mas são 10 questões, como é que eu vou gastar só 2 minutos? Você vai gastar com isso que a gente vai trazer. Como que eu faço? Como que eu leio um texto? Interpreto ele e respondo as questões. Porque depois que você começa, e é impressionante, o cérebro da gente ele entra no modo automático, que depois quando você lê, você já começa a anotar, e não é anotar em cima, embaixo, é anotar do lado, porque é assim que os especialistas dizem que o nosso cérebro vai funcionando. Então a gente anota do lado. Então se eu estou lendo um texto e ele fala sobre esse aqui que eu li, né, recente, ele fala de democracia. Então, o que eu li ali naquele parágrafo? Quais palavras? E aí não é texto, é uma palavra. E aí é uma palavra. O que naquele parágrafo eu posso colocar até três palavras? O que me remete à democracia? E aí você pode colocar se é liberdade. A gente pode falar de Constituição. E aí, o que te faz lembrar sobre democracia? E aí você anota 3 palavras. Porque quando você voltar, porque aí você lê todo o texto e lê as questões. E aí depois você volta para uma outra leitura. Porque quando você terminar o texto, você já vai responder. Mas aí o seu cérebro já associou a ideia daquele texto e ele já está lembrando, mais ou menos, das perguntas que você tem que responder. E aí aí o seu cérebro já fez 2 coisas. Ele já está interpretando o texto, ele já está lembrando que ele tem que responder. Então, ele já vai lembrando das respostas, das perguntas, e ele já vai fazendo uma associação automaticamente. Então, assim, o nosso cérebro é uma máquina e a gente tem que saber como que a gente usa ele. Sim. Excelente. E aí é trazer isso, assim. Minha mesa aqui tá cheia de coisas, e assim, as minhas coisas são rabiscadas, porque só ler e não escrever nada, não dá uma grafadinha, não faz o seu cérebro lembrar, porque o nosso cérebro ele trabalha com a ideia de coisas importantes. Então, se você só olha e você não faz nada para além, ele não vai achar que é importante. E aí, quando você começa a ler, você fica com sono, você fica desanimado, porque você não trouxe uma coisa atrativa. Por isso que, às vezes, a professora falava que era bom a gente ter umas canetas coloridas. Porque a gente marca, a gente escreve e o nosso cérebro, ele fica alerta. Eu gosto até de associar a cor ao tipo de situação, né? Então, assim, o marca-texto amarelo, ou rosa, ou vermelho, para cada tipo de situação, se é uma coisa para lembrar, se são exceções, né, de uma regra. Eu acho que isso ajuda mesmo, assim, a questão da cor e da associação ajuda bastante. Sim, ajuda mesmo. O nosso cérebro, eu falo que assim, ele trabalha com prioridades. Então, se a gente fica no celular a maior parte do nosso dia, então ele vai entender que o celular é mais importante do que um texto que a gente está lendo. Então, ele vai dar prioridade para o conhecimento que a gente fez ali na tela do celular. E até a gente tem um professor meu que ele fala assim, olha, gente, 20 minutos você está estudando, 20 minutos antes de dormir, não pegue no celular, porque o seu cérebro ele vai dormir com aquela última informação, e a última informação vai ser do celular. Então, vai ser o que ele vai processar primeiro, vai ser o que ele vai guardar, ele vai trabalhar aquilo ali com maior prioridade. E como a gente está no momento que a gente quer passar, tirar uma nota boa no Enem,
A gente quer fazer uma prova bacana, essa é a nossa prioridade. Então, se você consegue ligar o seu cérebro nesse modo, cérebro, isso é prioridade. Se o celular toca, você não dá atenção pro celular e continua aqui estudando, aí ele vai entender, essa é a prioridade. E aí ele vai se reformulando ali. Então tem que ser com essa pegada de que assim, olha, eu sozinho eu não consigo, mas se a gente tem algum tipo de instrumento, a gente vai usar esse instrumento a nosso favor. Então, é para trazer isso, assim, a ideia do nosso projeto e também trazer outros professores interessados para colaborar com a gente em outras áreas de conhecimento também. Isso, porque aqui a gente já inaugurou o setor da educação, né, numa live que até eu que comecei também, que foi com a Maísa, né, que é a Maísa Mello, que ela é da área da matemática, né, e trabalha muito com educação financeira. E aí, a gente já teve essa primeira aula dela com esse tema de educação financeira. Estamos tendo aqui hoje essa primeira aula. Travou um pouquinho, gente? Vocês estão me ouvindo direitinho? Deu uma travadinha aqui. E a gente está tendo hoje essa primeira aula, que é mais uma introdução, né, Camila? A aula ainda vai ser a partir do próximo encontro, né? Então, nós trabalharemos a interpretação de texto, trabalharemos essa questão da redação, né, da construção de redação. E aí o convite fica aberto aos demais professores de outras áreas que tiverem interesse em contribuir para a formação, para auxiliar a esses alunos que vão entrar. E também fica o convite para os alunos entrarem em contato. Quem tiver interesse, né, em participar dessa formação, participar dessas aulas, vai ter um canal separado. Então, provavelmente não deve ser uma live aqui ao vivo como essa. Vão ser encontros reservados até para ter, às vezes, algum espelhamento de tela, né, Camila? Dentro do que for necessário passar. Então, deve ser uma outra plataforma, como o Meet, o Zoom. Vai ter um grupo no WhatsApp, né, para esses alunos. Então, assim, para essa comunidade, né, que vai surgir. Então, quem tiver interesse, vocês que estão assistindo, se tiverem interesse em participar ou se conhecerem pessoas que podem contribuir e que queiram participar dessas aulas, mandem, chamem, tragam esses contatos para a gente. Podem entrar em contato com a gente através do Facebook do País Convida, através aqui do Instagram também, por mensagem, ou até no comentário dessa live, que essa live vai ficar salva. Vocês podem comentar aí embaixo falando que querem participar, que tem interesse, e a gente entra em contato. Né? Quem tiver meu contato também de redes sociais, pode entrar em contato diretamente comigo, que a gente vai trazendo, né? Vai direcionar certinho para a gente formar essa turma. E mesmo porque, assim, a live, a gente fica aqui, né, nesse bate-papo, que é bacana, que é bem aconchegante e tudo, mas a preparação em si, ela tem material, ela tem a correção, né, do conteúdo que a gente passa, porque senão também fica muito superficial. Eu falo aqui para vocês, vocês tentam fazer em casa, mas quem vai dar o feedback para vocês se está indo no caminho certo ou não, né? Então, a ideia é dar um suporte mesmo, um suporte para fazer as correções e te falar no que você precisa melhorar, no que você precisa trazer e trazer essa questão do repertório sociocultural também, porque se a gente não tem repertório sociocultural, a gente também não consegue escrever. Então, assim, a ideia é trazer uma dobradinha aí, né, de as técnicas de redação, que elas não dão conta sozinhas se você não tem repertório cultural. E trazer também, aí nesse repertório cultural, falar um pouquinho sobre atualidades, trazer alguns temas aí relevantes nesse cenário do Enem, né, nos diversos cenários que a gente tem aí, como diz a minha professora. São 20 temas que provavelmente um deles vai cair, então é trazer esses temas em forma de conteúdo informativo mesmo. Tem a indicação de uns podcasts,
tem material em PDF para você ler em casa, para você poder refinar também o que você tem. Então, assim, eu espero que todos se sintam convidados e se acheguem aqui pra gente, Eu não né? perco nenhuma aula dessa. Pode contar E comigo. aí, que ninguém se sinta avexado, né, gente? Como diz os baianos, que ninguém se sinta envergonhado de se juntar a nós, porque o conhecimento ele é uma construção. E nesse cenário que a gente está, formação, informação é um conteúdo de liberdade, sabe? Pensar fora da caixinha é libertador, né? Tem coisas que eu ouvi isso da minha avó, ouvi várias vezes da minha mãe, de que conhecimento é a única coisa que as pessoas não conseguem tirar da gente, né? E eu vou além, que o pensamento crítico é uma dessas questões que as pessoas não conseguem tirar da gente. Então, se você tá aí de bobeira, vem com a gente que tem muita coisa para acontecer aí e para a gente fazer uma troca também, né? Porque conhecimento é troca. A gente deixa um pouquinho, leva um monte dos outros. Então, eu aguardo vocês para a gente fazer essa troca, vai ser bem bacana. A Guilhermina está falando aqui que Isso. conhecimento é poder. Eu super concordo e falo que assim, que principalmente para as mulheres. As mulheres, a gente precisa se apropriar, porque até ontem mesmo a gente só ia para a escola se os nossos pais, irmãos ou maridos permitissem. E a gente está em 2021, onde a gente tem essa possibilidade de uma forma autônoma buscar esse conhecimento, transformar ele em poder. Então, para mim, as mulheres vão dominar o mundo daqui a pouco e é bom que nós estejamos preparadas. Sim, isso aí. Então eu aguardo vocês aí e assim, principalmente falando para a gente está num momento onde essa questão racial é muito pautada, né? E as mulheres negras, a gente sabe que nós temos menos educação, nós ocupamos menos espaços de privilégio. Então, uma forma da gente alcançar esses espaços é através da educação. Então, eu faço um chamado para as mulheres pretas, para a gente se aquilombar também, para as mulheres brancas chegarem junto com a gente também, para que a gente possa se fortalecer. Porque educação, o conhecimento, ele é um instrumento muito poderoso de poder. Então, eu falo que tem 3 coisas que eu falo que salva. Consciência de classe, consciência de raça e interpretação de texto. Então, no nosso país, no momento, a gente está precisando dessas 3 coisas. E então eu espero que a gente consiga formar aí um grupo bacana, interessante, para a gente poder juntar os nossos conhecimentos e ter esse poder, um pouquinho que seja, para que a gente fique fortalecido. Isso mesmo. E aí, então, gente, fica aí o convite para todo mundo que tiver interesse em participar. Podem comentar aqui, como eu disse, a live vai ficar salva. Podem deixar no comentário esse interesse em participar. Entrar em contato por mensagem aqui nas nossas redes sociais, né? Com a Camila também, né, Camila? Com a Gilmara, Sim. que é a coordenadora do projeto País Convida. Podem entrar em contato com ela também. Então, a gente espera vocês, que em breve a gente vai estar anunciando aí a primeira aula e vai ser fantástico. Ai, tô ansiosa, gente. Eu falo que cada grupo que a gente começa novo é uma ansiedade gostosa, aquela coisa de estar junto. E eu falo que, assim, como a gente está longe de país, qualquer coisa que a gente faça para estar perto dos nossos, é aquela coisa que a gente fala assim, a gente sai de país, país não sai da gente. Mas esse calor de estar perto das pessoas que a gente conhece né, de falar assim, país, a gente já traz um aconchego, um carinho, né? Então, a gente se agrupar mesmo para a gente poder passar esse momento difícil fortalecido, com novas habilidades, né? Eu falo que esse tempo também é um tempo da gente trazer, angariar aí novas habilidades. Então, eu espero vocês, vai ser lindo, gente.
Vai ser vai lindo. sim. Vai ser E transformador. sim, educação transforma, né? Eu falo que assim, quanto mais gente a gente conseguir dar a mão pelo caminho, porque assim, sozinha a gente vai, mas se a gente estiver junto, a gente vai mais longe. E a ideia é a gente ir mais longe, sabe? Isso mesmo. Principalmente, eu falo que assim, gente, eu sou muito feminista. Já vou deixar aqui isso muito pautado, porque toda hora que eu trago alguma coisa, eu faço questão de trazer no feminino, assim, sabe? Porque eu falo que os homens se ajudam muito. Os homens se seguram muito, sabe? E aí nós mulheres a gente precisa desse olhar mais dessa sensibilidade umas para com as outras. Então toda vez que eu falo alguma coisa que eu não quero deixar os homens de lado, tá, gente? Por favor. Ainda mais que a gente entra agora no mês dos homens, agora em agosto, né? Mas essa questão do feminino, da gente dar a mão e da gente não deixar ninguém pelo caminho, assim, porque tem muita mulher ficando pelo caminho por falta de estender a mão. Então, que a gente estenda as nossas mãos para que mais mulheres venham junto, sabe? Para que mais mulheres possam se sentir fortalecidas. E nesse processo de formação é nítido, assim, o quanto as mulheres ficam fortalecidas e o quanto de amigas a gente faz pelo caminho, porque é uma das coisas essenciais. Eu falo que o machismo e o patriarcado, eles nos tiram um pouco disso, né? De ver na outra mulher uma companheira de luta, uma amiga, uma cúmplice. E quanto mais a gente busca, e eu falo que aí isso entra no repertório sociocultural, de quanto mais a gente conhece as nossas lutas enquanto mulher, mais fortalecidas e mais solidárias umas com as outras a gente fica. Então, aquela história de que ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que mais que nunca, num cenário onde as mulheres têm sofrido cada vez mais com violência doméstica, a gente falar que não, a gente não solta a mão de ninguém e nós vamos juntas, sabe? O conhecimento, ele é isso, assim, a gente dá a mão para a outra, sabe? O quanto é lindo a gente ver uma outra mulher buscando conhecimento, se abraçando ali e se apoiando. Porque a gente tem muito, assim, eu falo que a base da sociedade é de mulheres, só que os homens ocupam os espaços de poder e eles falam por nós. Mas através do conhecimento, a gente pode falar por nós. Então, assim, a gente ocupar os nossos espaços de poder, é subir na mesa, bater a mão na mesa e falar, opa, agora é a gente. E eu acho que o momento é esse, assim, e a formação, ela traz isso, assim, sabe? Esse empoderamento para que a gente nos compreendam, tenha esse olhar de sensibilidade e a gente suba na mesa mesmo. Eu acho que eu sou um pouco agressiva e eu acho que a revolução, ela é por esse lado mesmo e o feminino. Acho que a gente já vem fazendo isso, mas a gente vai bater na mesa e a gente vai falar e a gente vai ocupar os nossos espaços e eu espero vocês para esse nosso momento lindo, gente. Vai ser maravilhoso. Vai ser Vai maravilhoso. sim. E assim, eu, Então eu falo espalhem, muito. pessoal, com todo Até mundo. me desculpa, porque eu falo muito, gente. Quando eu começo, eu falo que eu sou um pouco tímida, mas quando eu começo a falar, quando eu começo a falar, a gente deslancha e, enfim, a Gilmara a gente conversou e aí nós ficamos um tempo aí conversando e assim, eu prometo que nas aulas eu sou um pouco mais sucinta, um pouco mais contida, um pouco mais Não, mas contida, eu prometo. a gente vê o seu entusiasmo, a sua boa vontade em colaborar, o seu entusiasmo, e eu acho que isso que é o mais importante, assim, né? E além de todo o conhecimento que você vai trazer para nós, porque só aqui, né, nessa primeira introdução, já ficou muito claro que vai ser mesmo um aprendizado que vai mudar a chavinha ali, né? Na hora da gente ter essa preparação para as provas. Então, eu espero que todo mundo que está aqui agora, que passou aqui por essa live, compartilhem com mais pessoas, né? Para a gente já ter essa turma formada logo em breve, para a gente começar as aulas, porque eu já estou doida para fazer. Eu também estou ansiosa, gente, de passar para vocês aí o pouco que eu tenho angariado aí nesses últimos anos e pegar um pouquinho com cada um também. E aí,
a gente tinha conversado, eu tinha falado com a Gilmara, de trazer a questão de uns temas para o pessoal já ir pensando aí nesse momento antes da nossa aula e de coisas que seriam assim bem bacanas a gente discutir. E aí eu pensei em duas que trazem muito desse contemporâneo. Eu acho que a gente tem um tempo, né? Eu já devo estar aí estourando o seu tempo. Uma é a questão da sociedade líquida, que é um tema que vem vindo aí, né, muito por esse tempo, que aí essa ideia de sociedade líquida, ela vem com Bauman, e ela traz uma ideia sobre comportamento. E aí o que a gente pode falar sobre essa ideia de Bauman, né, de sociedade líquida? Como estão as nossas relações? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas as pessoas não conseguem mais manter relações. E aí ele traz isso, essa ideia de sociedade líquida. Eu vou deixar só isso para vocês darem uma pesquisadinha sobre isso, que é muito bacana. Algumas diferenciações sobre o que é discriminação social, porque muitas pessoas confundem discriminação social com discriminação racial. Então, discriminação social é quando a gente fala da estrutura da sociedade, e discriminação racial é quando a gente fala propriamente da cor da pele das pessoas. Então, a gente traria isso, assim, de uma forma, né, um pouco mais aprofundada, né? E aí a gente tem também aqui... Achei meu papel, gente. Ele se perdeu aqui nos outros. Aí, uns temas que a minha professora trouxe para a gente esses dias, eu vou compartilhar aqui com vocês bem rapidinho, que é o desemprego a partir da pandemia, porque a gente tem uma nova CLT, a gente tem uma nova perspectiva de lei trabalhista no Brasil. E aí, como é que fica essas relações de trabalho nesse cenário? A gente tem um aumento do comércio eletrônico durante a pandemia, como é que a gente está lidando com esse cenário de comprar pela internet? Até há pouco a gente mal comprava com cartão de crédito, agora a gente já compra loucamente pela internet. Como que a gente lida com isso? O medo durante a pandemia, e isso traz as questões psicológicas, como que as pessoas têm lidado com isso? A atuação do Estado nesse momento de pandemia e os reflexos da pandemia no Brasil e do mundo. E aí, esses são os temas que a minha professora trouxe recente para a gente, mais propriamente na segunda-feira. A gente tem outros temas aí que são importantes, por exemplo, políticas públicas é um tema que dá para a gente enquadrar em tudo que a gente fala, então a gente traria essa questão das políticas públicas. E assim, gente, conhecimento para a gente conversar com os nossos amigos no barzinho também, sabe? Porque quando a gente senta no barzinho, imagina que chique a gente falando de política pública no barzinho, gente. A gente, né, trazendo ali, falando com... Até para a gente questionar o nosso prefeito, agora vem eleições, daí a pouco a gente tem a questão dos vereadores batendo na nossa porta. E aí, vereador, qual que é o seu projeto para essa política? Porque se eu tenho uma pessoa com deficiência em casa, eu quero saber sobre a política de saúde. Como é que eu vou trazer isso para o meu candidato? Eu quero que você coloque isso no seu plano, porque é interessante para mim. Então, a gente vai trazer isso, assim, várias coisas, para a gente sentar no barzinho, conversar um papo mais cult, uma coisa mais... Ah, gente, que delícia, sentar, tomar um vinho e falar de políticas públicas, que delícia. Vamos falar sobre isso? Maravilhoso. Vamos falar sobre isso e sobre muitas coisas mais. Então, assim, se você está interessado aí, eu te espero no nosso grupo, porque eu também não vou ficar dando mais spoiler aqui para vocês, não. Isso. Então, gente, ó, fiquem ligados, deixem os nomes com a gente, que esse grupo vai estar excelente, vai estar muito rico, cheio de informações. E aí, esse resumo aqui, que ela deu agora no final com os temas, nós vamos postar lá na página do País Convida, aqui na página, né? Vocês podem aguardar que amanhã já vai estar aí uma postagem com esses temas para vocês pesquisarem. Talvez nem vai dar tempo de ver todos esses temas até a próxima aula, né? Não sei, vamos ver. Isso depende. Depende um pouco também da velocidade com que as pessoas vão fazer essa inscrição, né, Camila? Mas a gente aguarda vocês para a aula já com esses temas na ponta da língua, para a gente ter esse repertório, essa construção de repertório para trabalhar já essas primeiras redações, né? Sim, e assim, eu quero agradecer você, Lígia, Gilmara, tá, por ter acolhido essa ideia, assim, de
esse meu anseio de trazer alguma coisa para o país, porque a gente sabe que educação é muito cara, tanto no sentido de recurso, quanto no sentido de construção. Então, assim, obrigada, viu? Tá Segundos. Eu conversando com uma pessoa. agradeço. Tá conversando com uma pessoa que eu já admirava antes e tem se tornado uma mulher incrível.